Muito bem, turma, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online, neste nosso curso maravilhoso chamado Gramática para Passar. E neste momento continuamos a diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal. Vamos massificar isso daqui e eu quero muita atenção mesmo. Então se puder nem copiar nada, não copie não, preste atenção, eu quero que você preste atenção. Eu quero que você entenda na tela. Veja bem o exemplo. Ele agiu contrariamente ao desejo de matar. Então, olha só. Quero saber a função desse trecho aqui, ó, ao desejo, que é o termo preposicionado, e também deste outro aqui, ó, de matar. Ah, professor. Tá bom. Então, vamos descobrir a função sintática desses dois elementos aí, que são elementos preposicionados. Ao desejo é um termo preposicionado, ligado a que palavra do texto? Contrariamente, professor. Ele agiu contrariamente a quê? Contrariamente ao desejo. Tá. A palavra contrariamente é um advérbio. A palavra contrariamente é um advérbio. Beleza? Então, ao desejo só pode ser aqui dentro chamado de complemento nominal. Porque ele agiu contrariamente ao desejo. Ah, professor. Ó, vamos fazer a análise completa? Depois eu analiso o de matar lá no final. Vamos analisar completamente, ó. Tem aqui o verbo agir, que apresenta como sujeito ele. O verbo agir é verbo o quê? Intransitivo. Ele agiu. Contrariamente é o seu adjunto adverbial. É verdade, professor. Aí se eu for analisar aí o meu predicado, qual é o nome do predicado? Um predicado verbal. Está vendo? É um predicado verbal, ó. Ele agiu contrariamente ao desejo de matar. É um predicado verbal. Agora, ele agiu contrariamente ao desejo de matar. Eu quero saber se de matar. De matar também é preposicionado, conectado à palavra desejo. A palavra desejo pertence a que classe gramatical? Desejo. Só a palavra desejo. Qual é a classe gramatical dessa palavra? Professor, desejo é um substantivo. E é um substantivo abstrato. Eu posso falar até que vem do verbo desejar. Posso falar que é um sentimento também, desejo, ou vem do verbo desejar. Beleza. Desejo, substantivo abstrato. Agora eu tenho que interpretar se a relação é ativa ou passiva, certo? Matar. Para ti, qual a fração do desejo? A pergunta é, olha só, quando eu falo assim, ó, desejo de matar. Desejo de matar. O matar deseja ou é alguém que deseja matar? Entendeu a pergunta? O matar deseja? Ou alguém que deseja matar? Não, professor, alguém que deseja matar. Então, o matar sofre ação. Porque, ó, é desejo de quê? É um desejo que recai sobre a ideia de matar. É o desejo de matar. Observe na tela. Então, a relação... Acompanhe na tela comigo. Vai lá. A relação não é, neste caso, ativa. A relação é passiva. Por quê? Porque matar não deseja nada. Não, é alguém que deseja matar. Então temos uma relação passiva dentro do contexto. Isso significou que eu tenho chamado complemento nominal. Continue. Ele diz assim, ó. A população ficou revoltada com a ação da polícia. Então queremos saber a função deste com a ação. Eu vou aproveitar e quero saber também este da polícia. Vamos lá? Vamos fazer a análise completa? Vamos fazer a análise completa de uma vez? Eu acho que você já é capaz. Cadê o verbo? Ficou. Cadê o sujeito? A população. A população ficou. E a população ficou o quê? Revoltada. Significou que o verbo é de ligação e revoltada é predicativo. Predicativo do sujeito, certo? A população ficou revoltada. Agora, com a ação da polícia, com a ação é um termo preposicionado conectado à palavra revoltada. Revoltada é o quê? Revoltada é o seu adjetivo. Por quê, professor? Porque revoltada é uma característica
Da população. Adjetivo. Legal, professor? Então, com a ação, só poderá ser conhecida aqui dentro como complemento nominal. Por quê? A população ficou revoltada. Revoltada com o quê? Revoltada com a ação. Com a ação, complemento nominal. Da polícia, que você observa aqui dentro, ó, é um termo preposicionado ligado à palavra ação. Por quê? Porque é a ação da polícia. Professor, ação da polícia. Agora, a palavra ação é o quê? Ação, professor. Ação é um substantivo. Substantivo abstrato. Sim, cognato aí do verbo agir. Ah, professor, é verdade, ó. Então, exatamente. Ação vem do verbo agir. A polícia pratica ou sofre ação de agir? A polícia age. Então, olha só, agora a polícia age. É uma relação ativa. E como essa relação é ativa, eu tenho aqui dentro o adjunto nominal. Adjunto adnominal. Olha só que interessante. Eu conseguiria trocar, por exemplo, o adjunto adnominal. Isso não vai acontecer com complemento, mas sim com o adjunto adnominal. Eu conseguiria trocar aqui, ó. Em vez de ação da polícia, eu consigo colocar como ação policial. Ação policial. É mesmo, professor. Olha, tá vendo? Porque isso prova que é adjunto adnominal. Eu posso falar que é uma ação policial. Veja bem. Vamos lá no exemplo da novela. Vamos voltar lá na novela. Que novela? Na novelinha lá da Lourdes. Veja lá o exemplo da novela da Lourdes. Você gosta dela? Comente aí comigo. Manda sua mensagem. Se você gosta dela. Gosto dela. Cadê? Tá aqui, ó. Pronto. Amor de mãe. O exemplo da novela. Amor de mãe e amor à mãe. Em qual dos dois eu consigo colocar amor materno? Em qual dos dois dá pra falar amor materno? No amor de mãe. Por quê? Porque a mãe ama. Eu posso pensar em amor materno aqui, ó. Amor de mãe, amor materno. Aqui não é amor materno. Aqui é um amor à mãe. É um amor que recai sobre ela. Então a mãe aqui, ela sofre a ação de ser amada. Aqui, ó, a mãe ama. Ela é que ama. E já aqui é um amor que recaiu sobre a mãe. É amar a mãe. Ah, professor. Muito bem. Então volte lá na tela, por favor, e vamos continuar. Então vemos aqui a frase número 9, vamos à frase número 10 e a frase número 11. Vamos comparar aí essas duas frases. E eu quero saber a função desses trechos aqui, ó. Que ficou muito semelhante ali ao que acabamos de falar. Dos iranianos e aos iranianos. Só voltar aqui rapidinho na frase anterior, só ver se eu comentei com você aqui, ficou faltando falar, né? Sabia que faltou alguma coisa. Ficou faltando falar qual é o nome do predicado aqui dentro. Qual é o predicado? Predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque o verbo é de ligação e tem um predicativo, né? Então é predicado nominal. Tá bom, professor. Vamos lá. Então, o ataque dos iranianos foi fraco. Você concorda que dos iranianos é um termo preposicionado conectado à palavra ataque? É verdade, professor. Ataque é o quê? Classe gramatical de ataque é o quê? Ataque é substantivo abstrato porque veio do verbo atacar. Isso. Ó, mesma coisa no exemplo de baixo. Mesma coisa, ataque é substantivo abstrato, vem do verbo atacar. E a expressão aos iranianos está conectada aqui à palavra ataque. Aí leia o exemplo 10. O ataque dos iranianos foi fraco. Me responda. Nesse exemplo aí, o ataque dos iranianos. Os iranianos atacam ou são atacados? Eles atacam. O ataque dos iranianos foi fraco. Eles atacam. É uma relação o quê? Ativa. Então, eu tenho um adjunto adnominal. Ah, professor, eu poderia falar assim? Como? O ataque iraniano foi fraco, professor. Poderia. O ataque iraniano foi fraco. Poderia falar assim também. Por quê? Porque é adjunto adnominal. Ah, professor. Professor, eu posso falar também que... o adjunto adnominal tem ideia de posse? Sempre me perguntam isso, turma. O adjunto adnominal tem ideia de posse? Ó, aluno do professor Lucas não fala isso. Você não. Não vá falar que tem ideia de posse.
Ah, mas eu... Não interessa. Mas não interessa. Não interessa. Professor, não afirme isso. Por quê? Porque você vai errar a questão. Se você falar que o adjunta de nominal tem a ideia da posse e o complemento não, eu te garanto, você vai errar a questão. Então esquece essa ideia de posse. Para com isso. Esquece a ideia da posse. Eu vou te provar daqui a pouco, para você não errar a questão. Continue na tela, vamos lá. Agora no exemplo 11, o ataque aos iranianos. Os iranianos atacam ou são atacados? São atacados, professor. Então, agora, a relação é uma relação passiva. E se a relação é passiva, eu tenho aqui dentro o chamado complemento nominal. Ah, professor, é verdade. Está vendo? Então, agora é um complemento nominal. E vamos aproveitar e fazer a análise completa? Quero não, professor, mas vai. Olha só. 10. O ataque dos iranianos foi fraco. Olhe para o verbo. Foi. Cadê o sujeito? O ataque dos iranianos, professor. Certo. Este é o seu sujeito. E foi não é um verbo de ligação, porque fraco é um predicativo? Ah, é verdade, professor. Então temos aqui um predicativo do sujeito. E se eu for perguntar a você qual é o nome deste predicado? Qual é o nome do predicado? Predicado nominal. Predicado nominal. Legal. Vamos à frase de baixo. Fazer análise. O ataque aos iranianos provocou revoltas. Olha aqui o verbo. Provocou. Cadê o sujeito? O ataque aos iranianos. Provocar é VTD, porque quem provoca, provoca alguma coisa, ó. Lembra das perguntas lá que nós já fizemos aqui antes, ó. Quem provocou, né? Quem? Tá vendo? Tá lá, ó. O ataque provocou. Quem provocou? E quem provoca, provoca alguma coisa, ó. Quem provocou o quê? Provocou o quê? Revoltas. Revoltas, objeto direto. Ah, é verdade, professor. Agora, me responda. Qual é o nome desse predicado? É um predicado verbal. Predicado verbal. Legal, né? Então tem que treinar. Tem que treinar. E lembre-se, complemento nominal e adjunta de nominal são termos ligados a nome. São sintagmas nominais. Professor, é verdade. Tudo bem. Agora, vamos aí ao exemplo da questão número 12. Na verdade, o 12 e o 13, eu penso aqui comigo que é aí, neste momento, um desafio. Eu quero saber, eu quero que você me responda aqui, ó. Qual é a função sintática de cana-de-açúcar? De cana-de-açúcar. E de cana-de-açúcar. Nos dois exemplos. Qual a função sintática da expressão de cana-de-açúcar nos dois exemplos? Qual é a função sintática de cana-de-açúcar nos dois exemplos? Bom, olha só, vamos lá. No primeiro exemplo, a plantação de cana-de-açúcar ocorrerá nos próximos dias. Concorda que de cana-de-açúcar está conectada a palavra plantação? É verdade, plantação de cana-de-açúcar. A palavra plantação pertence a que classe gramatical? Plantação, professor, é um substantivo, né? A plantação. E é um substantivo abstrato, né, professor? Porque é a ação de plantar. É verdade, a ação de plantar. Agora, então eu vou ter que interpretar. Me responda. A cana-de-açúcar, ela planta ou é plantada? Não, fala sério. Você já viu alguma cana-de-açúcar plantando? Não, ela é plantada, não tem como. Ela sofre a ação. E a relação é uma relação de passividade. Não tem como ser ativo. Uma relação passiva. E se a relação é passiva, o que eu tenho aqui dentro? Complemento nominal. Ah, professor. Está vendo? Por quê? Porque a ação de plantar. Então a cana-de-açúcar, ela é plantada. Complemento nominal. Vamos aproveitar e fazer a análise completa? Olhe para o verbo ocorrerá, que tem como sujeito a plantação de cana-de-açúcar. É o sujeito. O verbo ocorrer é um verbo intransitivo. Por quê? Porque nos próximos dias é apenas uma circunstância de tempo. Adjunta adverbial de
tempo. É quando que ocorrerá essa plantação. Agora compare com o próximo exemplo. Ele falou assim, ó, a plantação de cana-de-açúcar pegou fogo ontem. Professor, já aprendi, ó, de cana-de-açúcar é um termo preposicionado, tá? Ligado aí à palavra plantação. Plantação que é um substantivo, né? Plantação é um substantivo. E aí plantação é um substantivo abstrato, né, professor? Claro que não, né, meu aluno? Claro que não. Plantação é um substantivo agora concreto. Ah, não, professor, agora eu desisto. Agora eu desisto, professor. Não, não tem como. Como assim? Cada texto é um texto diferente e você precisa analisar. Veja bem, no exemplo da questão 12, a plantação ocorrerá, ou seja, é o ato de plantar. O tempo pouco importa. Tanto faz se a plantação ocorrerá, se a plantação ocorre ou se ela ocorreu. Não, o tempo não me interessa, não compra briga com esse tempo, tá? É o fato, quero que você entenda que na 12 é o fato de plantar. Agora, lê o 13. Tem que ler o texto. A plantação de cana-de-açúcar pegou fogo. Agora, seja sincero, para algo pegar fogo, pode ser abstrato? Para pegar fogo tem que ser concreto. Então, plantação agora é substantivo concreto. Pegou fogo. Então, aí nesse caso é substantivo concreto. Independente se pegou fogo, se pega fogo ou se pegará fogo, não interessa. Não interessa. O tempo não importa. O que importa é o contexto. É você perceber que é a planta. É a planta. É algo palpável. É algo concreto. Acompanhe na tela. E sendo assim, você percebe que neste caso não há dúvida. Não, professor? Não. Porque se eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, tenho certeza de afirmar e posso afirmar a você que é uma adjunta nominal. Aqui não vai falar, ah, professor, relação ativa ou passiva? Não, não vai analisar mais se a relação é ativa ou passiva. Agora você vai observar que está conectado a substantivo concreto. O verbo pegar, que apresenta como sujeito a plantação de cana-de-açúcar. Quem pega, pega alguma coisa. O verbo pegar é VTD. Fogo, objeto direto. Ontem, adjunto adverbial de tempo. Bom, nos dois exemplos aqui mencionados, nos dois exemplos, nós temos aí predicados verbais. É, professor, pesou, hein? É, realmente. E eu quero aproveitar esse momento ainda para mostrar a você mais dois exemplos. Sim. Vamos lá, vamos ver se você aprendeu alguma coisa já comigo. 13. As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade, tá? As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade. E o segundo momento é a criação do homem é obra de Deus. Tá bom. Então, agora eu quero saber a função desse do homem. Deixa eu pegar aqui minha cor vermelha, né? Este do homem. Este para a humanidade. E este aqui do homem. E este de Deus. Então queremos saber a função sintática desses elementos aí que foram empregados no texto. Vamos lá. 13. As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade. Tá. Do homem está conectada aqui a palavra criações. Criações, que é um substantivo abstrato, né, professor? Porque vem do verbo criar. É verdade. Substantivo abstrato. Agora tem que ler o texto aí. As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade. Me responda uma coisa. O homem cria, ele pratica ou sofre a ação de criar? Ó, as criações do homem nem sempre são positivas. Ah, não, professor, ele pratica, ele cria. Isso. Então aqui dentro eu identifico uma relação que é uma relação ativa. Professor, posso falar que a ideia da posse? As criações dele. Não vá na ideia da posse. Se você for na ideia da posse, você vai errar. Professor, mas não é... Pô, a adjunta de nominal dá certo? Não dá. Para com isso. Não teme. É adjunta de nominal. Esquece a posse. Então, beleza. Ó. Por quê? Porque o homem que cria alguma coisa. As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade. Ó. Para a humanidade, conectada aqui a palavra positivas. Positivas é o quê? Positivas é um adjetivo.
substantivo, correto? Positivos é um adjetivo. Sim, uai. Sim, positivo é uma característica das criações. Ah, é verdade. Então, para a humanidade, só pode ser o quê? Se está conectado ao adjetivo, só pode ser complemento nominal. Legal. Agora, vamos fazer a análise completa? Vamos. Olhe para o verbo, são. Cadê o sujeito? As criações do homem. Este é o sujeito. Essas criações nem sempre são positivas. O verbo é de ligação e positivas é predicativo do sujeito. A palavra sempre é um adjunto adverbial. E o nem, professor? Ah, professor, nem é como eu chamo meu namorado. Ô, nem, vem cá. Não, para com isso. O nem é uma palavra negativa. Ô, professor, minha tia me chama de nem. Ô, nem. Tia tem disso, né? É palavra negativa, tá? Significa e não. Ah, professor, ó, é igual aqui, ó. E não. Tá? Então, ó, as criações e não. Mas nesse caso não vai dar, né? Então vamos trocar aqui, ó, por o e não. E vamos colocar um tampouco. Pronto, tampouco. É igual tampouco. As criações tampouco sempre são positivas para a humanidade. Pronto. Legal, fizemos aqui o primeiro exemplo. Então, as criações do homem quer dizer que o homem é que cria alguma coisa. No segundo exemplo, 14 aí, as criações do homem, ou melhor, a criação do homem é obra de Deus. Legal. Do homem, ligada aqui a palavra criação. Do homem, conectado à palavra criação. Professor, a criação dele é obra de Deus. O que eu tô falando para você parar? Não teme. Por quê? Porque se você fala que o adjunto adnominal tem ideia de posse, você vai errar, porque você vai querer falar que aqui também a ideia é de posse. São textos diferentes. Leia. As criações do homem nem sempre são positivas para a humanidade. Quer dizer, o homem é que cria alguma coisa. E o que ele cria nem sempre é positivo. Agora, no texto de baixo, a criação do homem é obra de Deus. O homem cria ou é criado? Ele é criado. Porque quem cria o homem é Deus. Deus é que cria o homem. Então a criação do homem é obra de Deus. Acompanhe na tela. Vamos lá. Então veja. Do homem, ligada a esta palavra criação, que é um substantivo abstrato. De fato é abstrato. Só que agora a relação já não é mais ativa. A relação presente dentro deste contexto passa a ser uma relação de passividade. Ah, professor, é uma relação passiva. Por quê? Porque o homem é criado. O homem é criado. Nesta situação, você vai marcar para mim que temos aqui um complemento nominal. E de Deus, conectado à palavra obra. Obra é o quê? Obra é substantivo, né? Obra é substantivo o quê? Abstrato ou concreto? Concreto. Então, de Deus só pode ser adnominal. Tá? Então, a criação do homem é obra de Deus. Vamos continuar a análise rapidinho? Olhe para o verbo. A criação do homem é o sujeito. Esse verbo aqui é um verbo de ligação e obra aqui é predicativo. Professor, mas o predicativo pode ser substantivo? Pode, e eu já mostrei isso para você lá atrás, lembra? É verdade, professor. Então temos um predicativo do sujeito. Bom, nesses dois exemplos, nossos predicados aí foram o quê? Foram predicados, nos dois exemplos, temos predicados nominais. Nos dois exemplos, tivemos predicados nominais. Então, este exemplo aqui da criação do homem, eu gosto bastante deste exemplo, porque ele faz você raciocinar, faz com que você pense um pouquinho. Bom, olhe bem para mim, porque neste momento eu vou concluir mais um bloco. E estes blocos aqui são blocos para treinar, bloco de treino, tá? Eu vou continuar na mesma pegada no bloco seguinte. Tem muita coisa ainda para mostrar para você. Eu ainda não mostrei metade disso aqui que eu quero mostrar. Por isso, não saia daí. Venha comigo no próximo bloco para continuar estudando essa língua tão rica e tão bonita que é a língua portuguesa. Um abraço do lucaslemos.pro.